Alô, bom dia! Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou Janaína Cunha, nutricionista e terapeuta, e vamos iniciar nosso quadro Bem Nutrir aqui no programa Sol da Manhã do Thales Ferreira. Então, peço licença ao Thales novamente aqui todas as quartas-feiras, Dá um alô pro pessoal que está no YouTube aí, Então, vamos começar nosso quarto episódio hoje, nosso quarto encontro. O pessoal que está aqui no Instagram, hoje a gente está transmitindo também pelo Instagram, no @janaina.nutri. Então, você que está aí, que quer me ver, às vezes você está escutando pela rádio e quer ver quem sou eu e tudo, Então, confere lá no @janaina.nutri, entra lá, segue a gente, você pode mandar a sua pergunta sobre o tema de hoje, ou mesmo um tema que você queira saber, Porque aqui a gente está todas as quarta-feiras, a partir das 8 horas da manhã. Hoje um leve atraso, Porque aquela chuva, graças a Deus, que começou aqui no nosso Ceará, então aquela chuva muito bem-vinda. Começamos um pouquinho com atraso hoje, mas hoje o tema é maravilhoso. Eu acho que é um tema onde todo mundo está querendo entender mais, saber um pouco mais, A gente tem muitas informações na internet, muitas pessoas falando sobre este tema, As pessoas têm muitas dúvidas relacionadas, e é um tema, assim, essencial, que é o detox, Quem não já ouviu falar do detox, Mandar primeiro aqui um beijo, pessoal que está aí no Instagram, Simoni, beijo, Simoni. Então, o detox, ele é um assunto importantíssimo, principalmente para quem quer emagrecer, para quem quer melhorar a sua saúde, Eu digo hoje em dia que ele é uma das bases para que você possa ter uma saúde no seu corpo físico, mental e emocional, Então, o detox, ele vai muito além do que o suco verde, do que a gente escuta aí, Então, o detox, ele vai muito além do emagrecimento, é um protocolo, É uma ferramenta que a gente utiliza para trazer cura para o nosso corpo, Para trazer purificação, para trazer saúde, para o nosso corpo. Se você me perguntar hoje qual o maior benefício do detox, eu te digo com toda certeza que é te trazer vida. Trazer vitalidade para o teu corpo, fazer teu corpo funcionar novamente, do jeito que ele foi feito para funcionar, Que é o que acontece hoje em dia, pelo nosso estilo de vida e por inúmeros outros fatores. É que é como se a gente vivesse no mundo econômico de bateria do celular, sabe? É como se a gente quisesse fazer as atividades que a gente gostaria, exercer nossas atividades no mundo, porém, essas atividades acabam sendo impedidas por conta do nosso carro aqui, que é o nosso corpo, está muitas vezes com alguma alteração. Seja você tenha dificuldade de falta de energia, seja uma dor de cabeça, seja dores no estômago, seja dores musculares, ou seja, qualquer coisa que esteja impedindo a realização das suas atividades. Então, o detox, ele tem esse poder de trazer vida para a gente, de trazer qualidade de vida, trazer bem-estar, trazer saúde. Então, ele é muito mais do que simplesmente o emagrecimento. Só que ele traz, sim, o emagrecimento, e a gente vai falar um pouquinho aqui no nosso programa hoje, Dar um bom dia para todo mundo primeiro, Que esse bom dia, a gente está entrando na casa de todo mundo e a gente sabe que falar sobre saúde, falar sobre alimentação, falar sobre qualidade de vida é importantíssimo, Porque a gente não consegue, muitas vezes, realizar as atividades que a gente gostaria no nosso dia a dia ou nos nossos relacionamentos se a gente não está bem, E estar bem é estar com saúde, É estar com saúde física, a saúde da cabeça, A saúde do coração. Então, a gente precisa cuidar da gente, E esse cuidado com o detox, ele é importantíssimo, ele é uma das ferramentas que a gente utiliza. E aí você me pergunta, Janaína, o pessoal fala muito de detox, mas o que é esse detox, O que é desintoxicar? O que é essa desintoxicação, essa desinflamação? O detox, ele é uma ferramenta, um protocolo que vai fazer o que no teu corpo? Vai limpar.
vai tirar tudo aquilo que está impedindo o teu corpo funcionar melhor, ou seja, as toxinas. E hoje a gente sabe que o nosso corpo, né, a nossa vida, o nosso estilo de vida faz com que o nosso corpo esteja muito inflamado, cheio de toxinas, cheio de acúmulo de coisas, né, que acaba atrapalhando o bom funcionamento dele, né? Então, este acúmulo de toxinas no nosso corpo hoje em dia está cada vez maior, né? E ele é decorrente, né? Existem várias fontes dessas toxinas, né? Então, essas toxinas no nosso corpo são elas que fazem com que a gente tenha vários tipos de doenças hoje em dia, de vários distúrbios que às vezes a gente não sabe de onde vem, né? Só sabe que apareceu um problema ali no fígado, só sabe que apareceu um problema ali no rim, uma pedra na vesícula, mas não sabe a origem. Muitas vezes a origem está por este acúmulo de toxinas. Eu posso dizer hoje a vocês que praticamente todas as doenças que são acometidas no nosso corpo vêm decorrente de uma causa principal, que são essas toxinas. E essas toxinas, elas podem estar acumuladas no nosso corpo de forma interna, digamos assim, que o nosso próprio corpo está ali com algumas toxinas, e pode ser também de forma externa, né? Então, as toxinas que possam ser geradas internamente são o quê? Aquelas toxinas que é o que a gente come, o que a gente utiliza de energia, e o nosso corpo precisa eliminar o que ele não quer. Então, ele às vezes elimina coisas que ele não quer e gera toxinas no nosso corpo por conta de uma quantidade muito grande daquela energia que você colocou dentro do seu corpo, aquela comida que o teu corpo não reconhece como natural para ele. Então, uma das principais fontes de toxinas para o nosso corpo é uma alimentação industrializada, é uma alimentação onde tem aditivos químicos, é uma alimentação que não é natural, né? É uma alimentação que não vem da natureza. Quando a gente tem um tipo de alimentação desse, aos poucos, ao longo da nossa vida, de forma crônica, aquilo ali vai acumulando, né? Então, essas toxinas que são produzidas no nosso corpo, advinda muitas vezes da alimentação, elas são produzidas porque o nosso corpo, ele não reconhece aquilo como algo natural para ele, sabe? Imagina que é como se você tivesse um molho de chaves, né? Várias chaves, e tivesse uma porta só para abrir. Essa porta, ela precisa de uma chave só. Você pode testar, uma chave entra lá, mas ela não roda e não consegue abrir a porta. Com o nosso corpo é do mesmo jeito. Às vezes a gente coloca um monte de chaves ali, um monte de comida que o nosso corpo ele não reconhece. Não é a chave adequada para que abra ali o nosso corpo. Então, muitas vezes, quando isso acontece, o nosso corpo forma lixos, digamos assim, resíduos, coisas que ele não vai utilizar. E essas coisas que ele não vai utilizar, ele vai eliminar, né? Então, por isso que a gente faz cocô, por isso que a gente faz xixi, por isso que a gente elimina através do suor. Porém, né, isso é o natural do nosso corpo, porém, às vezes a gente não consegue eliminar tudo. Por quê? Porque a gente acabou colocando demais, sabe? Deu uma exagerada, né? Então, às vezes, a gente deu aí, como passamos aqui no carnaval agora, a gente deu uma exagerada na comida, na bebida, né? Então, esse exagero faz com que o nosso corpo não consiga eliminar aquilo totalmente, essas toxinas. E isso vai se acumulando no nosso corpo ao longo da nossa vida. É como se a gente tivesse uma casa, e nessa casa a gente só passasse a vassoura, passasse o pano ali todos os dias, mas a gente não afastou os móveis, né? Então a gente precisa trazer essa limpeza dessas toxinas para o nosso corpo, porque essas toxinas, elas são a causa principal da gente desenvolver algum tipo de doença. Tá? Então, o detox, ele é uma forma de eliminar essas toxinas que estão acumuladas no nosso corpo. Normalmente, como é que eu digo pro pessoal? Eu digo que é como se fosse um banho por dentro da gente. A gente não toma banho todo dia por fora, né? Para tirar as sujeirinhas que a gente adquire ao longo da vida, né? Ao longo do dia. A gente precisa fazer essa limpeza por dentro da gente, né? E essa limpeza é feita através de várias formas, vários protocolos, dependendo de onde você está, dependendo do órgão que
precisa de mais limpeza. Então, o detox, ele é isso, é uma limpeza do seu corpo. É uma limpeza por dentro do teu corpo, uma limpeza nos teus órgãos, uma limpeza nas tuas células, no teu cérebro, no teu coração. É uma varredura, é como se fosse um grande banho por dentro da gente. E ele tem esse objetivo de eliminar, de retirar essas toxinas que estão ali atrapalhando o bom desenvolvimento do teu corpo, né? Ou seja, muitas vezes você pode estar com uma crise de ansiedade e está relacionado sim a toxinas. Há toxinas que estão acumuladas no teu corpo, por quê? Porque o teu intestino, o teu estômago ali não está conseguindo digerir ou absorver os nutrientes necessários que você tá precisando absorver ali, ou as emoções que você está precisando digerir. Então acontece com que o nosso corpo ele vai ter um mecanismo de inflamação. E este mecanismo de inflamação faz com que meu corpo tenha tipo uma reação de defesa, sabe? É como se ele estivesse pensando que está sendo atacado. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar toda a defesa que é possível ali para defender daquela situação. Muitas vezes não tem nada para defender, só que ele tá ali querendo defender, aí daí vem as doenças autoimunes e tudo mais, tá? Mas vou dar só uma pausa aqui para vocês, porque eu vou mandar um abraço para Rita e seu esposo Dadá, na Divinéia aqui, que tá aqui escutando a gente na Rádio Sol Leste. Um beijo, um abraço para vocês, obrigada pela audiência. Podem mandar recado pra gente aqui, que a gente tá sim falando de saúde. Então, vocês entenderam o que é o detox, né? Então, o detox ele é aquilo que vai ajudar a eliminar as toxinas que estão presentes no nosso corpo. E aí você me pergunta, Janaína, mas a gente pode eliminar tudo de uma vez? Não, a gente precisa fazer protocolos onde a gente vai saber como eliminar essas toxinas, porque muitas vezes essas toxinas a gente precisa saber como dar vazão para elas, digamos assim. E muitas vezes essas toxinas elas estão armazenadas nas gorduras. Por isso que quando a gente vai emagrecendo e tudo, a gente vai desinchando, né? Vai perdendo água, vai perdendo líquido, porque aquilo ali vai fazer com que você também elimine toxinas. Então, o emagrecimento, né, de gorduras e tudo mais, ajuda nessa eliminação de toxinas também, né? Então, o detox ajuda a emagrecer? Ajuda, e ele é maravilhoso. É uma coisa que junta com a outra que faz essa mágica aí do nosso corpo acontecer, tá? Então, você me pergunta também quais são as outras fontes, né, de toxinas, né, do nosso corpo. Além da alimentação, outras toxinas que podem estar ali acumuladas no nosso corpo vêm também através do uso muito exagerado de medicamentos, uso inadequado muitas vezes, ou a gente tem uma simples dor de cabeça e vai lá e toma logo um remedinho, né? Então, tudo isso são coisas químicas que o nosso corpo não está acostumado a utilizar. Então, tudo que você perceber que o nosso corpo é como se ele não fosse feito para aquilo, se é químico é porque não dá match, né, no nosso corpo, digamos assim. Então, você precisa ver que aquilo pode trazer toxinas também, tá? Além disso, né, das medicações, da alimentação, você pode perceber que o nosso dia a dia, né, nosso estilo de vida, ele tá um estilo de vida muito acelerado, que gera muito estresse, né? E esse estresse aumenta um hormônio no nosso corpo que é o cortisol. E esse cortisol elevado, ele vai produzir muitas vezes toxinas também no nosso corpo. Então, vidas, né, a nossa vida muito acelerada, né, o estilo de vida muito corrido, né, que gera muito estresse, ansiedade, gera também toxinas no nosso corpo. Além disso, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe. Então, assim, até o próprio alimento, né, que a gente come também muitas vezes um legume, uma fruta, pode ter toxinas por conta de agrotóxicos, né? Então, por isso a importância da gente buscar sempre a alimentação orgânica, né? Que é aquela, tanto que você pode adquirir hoje muito mais fácil, né? Tem muitos mais centros hoje em dia que você pode adquirir alimentação orgânica, mas também você pode plantar em casa, né? Você pode ter a sua hortinha aí, com os temperinhos que você utiliza. Você pode ter uma hortinha aí onde você pode plantar a sua alimentação, e isso já ajuda muito, porque você não está
adquirindo aqueles agrotóxicos, né, que são colocados nas plantações para que tenha uma produtividade maior. E muitas vezes essa produtividade maior acaba alterando a nossa saúde. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Então buscar alimentação, né, a busca de alimentação na agricultura familiar, né, na agricultura orgânica, né, que hoje em dia a gente sabe que não é tão caro quanto se imaginava, né? Então, se você for fazer uma feira numa alimentação orgânica e se você for fazer uma feira no supermercado com produtos embalados, empacotados, eu tenho certeza absoluta que sai muito mais caro, né, você comprar as coisas empacotadas no supermercado, né? Hoje em dia a gente sai com 2 sacolinhas no supermercado, dá R$200, né? Então, assim, a gente tem que ter essa ideia de que hoje a alimentação saudável, ela não é cara. É muito mais acessível. Você pode até mesmo ter opções de plantar na sua casa, mesmo em apartamentos, né? Você pode ter a opção de plantar ali, fazer sua hortinha. Hoje tem muita coisa na internet aí, onde a gente vê que dá pra gente fazer essas plantações. Então, essas fontes de toxinas podem vir da alimentação, do ar que a gente respira, da água, do nosso estilo de vida mais acelerado, mais estressante. Então, tudo isso gera toxinas no nosso corpo. Isso é muito importante da gente entender que é a base, gente, essa geração de toxinas que está causando você estar aí com ansiedade, com falta de memória, dificuldade de focar, com falta de energia, principalmente porque o teu fígado está sobrecarregado, que é o nosso maior órgão de desintoxicação do corpo, né? Porque, assim, a desintoxicação, ela é algo natural do nosso corpo. O nosso corpo, ele já faz essa desintoxicação. A questão é, ele não está dando conta de fazer desintoxicação hoje em dia por conta de uma sobrecarga que a gente dá de toxinas. É como se a gente colocasse ele para trabalhar mais do que ele consegue, entende? Então, esse trabalho a mais que o nosso fígado precisa fazer faz com que ele perca um pouco a sua função, porque ele está muito sobrecarregado. Então, o que é que a desintoxicação faz? Esses protocolos, que tem vários para serem utilizados, eles vão fazer uma ajuda para o fígado. Eles vão dar um suporte para o fígado fazer essa desintoxicação. É como se fosse um empurrãozinho, né? Então, normalmente a gente precisa de uns empurrãozinhos na vida, né? E uns empurrãozinhos para o nosso corpo para que ele possa trabalhar de uma forma melhor. Tá? Então, assim, você me pergunta também, beleza, Janaína, entendi o que é o detox, massa, achei super importante, entendi a importância de fazer um detox, de tomar um banho por dentro do corpo, mas e aí, por que eu deveria fazer esse detox? Você se pergunta, né? Por que eu deveria fazer? Você deveria fazer esse detox para que você possa trazer mais qualidade de vida para você ter mais saúde. E como consequência, para você ter mais saúde, você vai emagrecer, você vai melhorar o seu intestino, você vai melhorar o seu humor, então você vai melhorar a ansiedade, vai melhorar o seu sono, então você vai ter vários benefícios de bem-estar, de saúde para o teu corpo. Então, por que eu preciso fazer um detox? Você precisa fazer um detox para que você possa ter esse processo de limpeza, de estar sempre com o seu corpo funcionando da melhor forma. E para o nosso corpo funcionar da melhor forma, ele precisa estar... É como se você tivesse um cano que está sempre entupido ali, e você quer que sempre flua muita água e tudo, e você não está conseguindo. Então, quando você faz desintoxicações, esses processos, você vai desinflamando e desentupindo os canos, digamos assim. E aí você vai ver que o seu corpo vai funcionar sem você fazer tanto esforço. Ele vai funcionar ali de forma natural, que é como ele deveria ser feito, né? Então, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas, né? Me perguntam assim, para quem que é para fazer o detox e tal? Qual o momento que eu devo fazer um detox, né? Qual é a hora que eu posso escolher para fazer um detox? Acredito que hoje em dia é a qualquer momento. Porque todos nós estamos num ambiente muito intoxicante, digamos assim, né? A água é mais intoxicada, né? Os produtos, né, de forma geral, tanto de higiene, são intoxicados, né? Esse acúmulo de metais e tudo. Então, assim, é essencial a gente fazer sempre de vez em quando ali. Mas se você hoje, né, eu vou te falar aqui alguns sinais que mostram que você está muito intoxicado ou que está muito inflamado, que é necessário fazer uma intervenção de uma desintoxicação.
né? Então, quais são os sinais? O primeiro sinal é falta de energia. Você está se sentindo aí indisposto, com falta de energia, né? Não consegue levantar com aquela motivação, aquela disposição todos os dias para viver. Então, você precisa ver que você está, muitas vezes, pode estar inflamado, intoxicado. Então, você precisa, sim, entrar no protocolo de desintoxicação. É uma sugestão, né? E aí, outro ponto, né? Além da falta de energia, você observar dores de cabeça com constâncias, enxaquecas, quando você está muito ansioso ou mesmo depressivo, quando você tem dificuldade de foco, de concentração, quando você percebe que você vê que está muito aquelas rinites, né? Aquela dificuldade de respiração, sempre está com o nariz ali com coriza, né? Sempre quando tem uma mudança de clima ou uma mudança de ambiente, né? Você percebe que você tem facilidade ali de sempre estar desenvolvendo rinite, sinusites, né? Ou tosse sempre constantes, né? Dificuldade de respiração, tudo isso pode ser sinais de intoxicação do teu corpo. Além disso, você pode observar também quando você tem muitas presenças de intolerâncias, né? Intolerância à lactose, intolerância ao glúten, dificuldade de ir ao banheiro, né? Que a gente chama de constipação, ou seja, aquela prisão de ventre, né? Que você passa 1, 2, 3, 4 dias sem ir ao banheiro, né? Fazendo cocô. Então, aquela coisa que você não consegue eliminar, né? O que precisa ser eliminado do teu corpo. Então, isso sim é sinal de intoxicação também, né? Quando você tem dificuldade de emagrecer, você faz aquela dieta, tem aquela restrição de calorias, mas você não consegue emagrecer com facilidade ou que você facilmente engorda, né? Então, isso são sinais também de inflamação e de intoxicação. Além da parte intestinal também, se você observar que você tem episódios, né, muito de insônia, né, que você tem dificuldade de dormir, aquela situação onde você vê que está com muitos pensamentos acelerados ou que o corpo não consegue relaxar, quando você está muito estressado, quando você percebe ali que além dos pensamentos acelerados, aquelas preocupações, né, é como se você se distraísse também com muita facilidade, não conseguisse focar, né, nas suas atividades, tudo isso é sinal de intoxicação, tá? Então, a gente acha, né, muitas vezes, né, eu também tinha esse entendimento que o detox, ele era simplesmente suco verde que ia ali ajudar eu a emagrecer. Não. Ele vai muito além, gente. Ele vai ajudar em todos esses fatores que eu falei para vocês, em todos esses sinais, todos esses sinais que o corpo está dando de que não está indo muito bem ali a nossa ajuste com o corpo, né? Então, nosso cuidado com o corpo não está legal. Então, o nosso corpo, ele avisa quando está precisando de algo, quando está precisando fazer alguma intervenção. Então, esses sinais, eles são importantíssimos de você observar. Se você fez check aí em algum deles, então, provavelmente, você está precisando desintoxicar o seu corpo. E essa desintoxicação, ela não é normalmente só física, digamos assim, ou seja, só de tirar aquela toxina ali com o alimento, com substâncias que vão ajudar a eliminar aquela toxina do corpo. Ela é feita também através de forma energética, né? Ou seja, as emoções que estão ali acumuladas no teu corpo, elas geram toxinas também. Então, a gente faz também essa desintoxicação, essa limpeza do nosso corpo. Por isso é tão importante também a gente começar a entender que existem formas de a gente limpar as emoções da gente, forma de limpar pensamentos que a gente não quer, formas de limpar as crenças que a gente não quer, que muitas vezes está ali no nosso inconsciente. Então, isso tudo é desintoxicação. Isso é retirar o que está atrapalhando o nosso corpo, retirar essas toxinas, né? Então é muito importante a gente entender que a nutrição, ela ajuda muito nisso, e a terapia também, né? As terapias energéticas ajudam também bastante nessa parte de limpeza. Então, a gente já entendeu que precisa limpar, a gente entendeu que já tem essa questão, quais são os sinais que mostram que eu estou intoxicada, né? Que precisa fazer uma limpeza, né? Fazer uma faxina no nosso corpo. A gente já entendeu quando o corpo da gente avisa, né? Nosso maior termômetro, gente, é o nosso corpo. Ele vai dar os sinais que ele vai dar aqui para a Janaína é diferente dos sinais que ele vai dar aí para você que está em casa, né? Então, o sinal que
que meu corpo às vezes dá para mim, né? Eu já observei algumas vezes, né? Então já fiz alguns protocolos de desintoxicação comigo, porque, né? Muitas vezes eu sempre fui um corpo mais, o meu biotipo que a gente chama, né? A minha constituição mais magro, assim, tudo, mas eu tava muito intoxicada. E isso para dizer para vocês que você estar magro não quer dizer que você não esteja precisando da desintoxicação. Muito pelo contrário. A desintoxicação ela vai ajudar a eliminar essas toxinas. Então, eu tinha percebido que meu corpo ele estava muito intoxicado. Por quê? Porque eu não conseguia ir ao banheiro todos os dias. Eu tinha dificuldade do sono. Eu tinha muito processo de ansiedade. Tive crises de pânico, né? Depressão. E aí eu fui começar a perceber, né? Que eu comia até bem e tudo, né? Não quer dizer que você comer bem, não quer dizer que você não está intoxicado. Então, eu comecei a perceber assim, nossa, tem alguma coisa errada. Se meu corpo está avisando, dando sinais que precisa fazer alguma mudança aqui, então vamos observar o que é. E aí eu fui começar a investigar e fui percebendo que muitas das emoções, né, que eu estava colocando para dentro de mim, como tristeza, como mágoa, raiva, né, tudo isso que eu estava me alimentando disso, estava causando intoxicação no meu corpo. E alguns tipos de alimentos também que eu estava comendo estava causando intoxicação no meu corpo. E aí, isso é silencioso, gente. É algo que a gente... Não é uma intoxicação, não é uma inflamação que a gente tem, que dá uma dor de garganta e a gente já sente. Não. É o acúmulo da nossa vida. E vai acumulando, acumulando. É como a gente diz assim, não, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu comia tudo e não engordava. Eu comia tudo e não me sentia mal. Mas uma hora essa conta chega, né? Essa conta que o acúmulo que está ali de toxina vai dizer assim, puf, estoura de uma vez, e quando estoura a gente muitas vezes não sabe muito o que fazer. Então, observa os sinais do teu corpo, observa o que o teu corpo está querendo te dizer, porque ele é o termômetro, é ele que vai dizer o direcionamento que você vai fazer, a mudança do estilo de vida que você busca. Você precisa observar onde estão as questões que precisam ser trabalhadas no teu corpo. Então, quando eu observei isso no meu corpo, eu comecei a fazer tanto protocolos de desintoxicações com a alimentação, né, que aí entra também os sucos verdes, entram chás, entram substâncias que vão fazer com que o nosso corpo puxe essas toxinas e consiga eliminá-las, né? Então, não é só a alimentação saudável que vai ajudar. Então, existem alimentos específicos, substâncias específicas que vão fazer com que essa toxina seja eliminada, né? Então, existem vários passos ali, e esses passos, eles vão depender muito de onde você está, em que nível de intoxicação você está hoje, e isso pode ser feito, vários protocolos de desintoxicação com o que você está hoje. Então, o primeiro passo que eu posso dizer para você, assim, vamos lá, o passo a passo, como iniciar um protocolo de desintoxicação, né? Você começa a iniciar um protocolo de desintoxicação fazendo uma primeira coisa que você pode fazer agora na sua casa. Não precisa de nutricionista, não precisa de médico, só precisa de você querer fazer essa mudança. Qual é esse primeiro passo? O primeiro passo é você parar de intoxicar o seu corpo da forma que você conseguir. Então, como é que eu paro de intoxicar meu corpo? Diminui aí os produtos industrializados. E o que é produto industrializado? Tudo que tem aquele, quando você vai olhar no saquinho, tem um nome estranho que você não conhece, que nunca ouviu falar, né? Então tem um glutamato monossódico, um N não sei o que, 140 e tantos. Tudo isso são coisas químicas que são colocadas nestes alimentos para que ele possa ou conservar melhor, ou para ele ter um sabor melhor, ou para dar alguma alteração naquele alimento que muitas vezes antes era integral. Então, quando tem essas substâncias são toxinas para o nosso corpo. Elas vão intoxicar o nosso corpo. Muitas vezes o nosso fígado consegue eliminar. Outras vezes não, porque ele está sobrecarregado. Então, a gente precisa dar essa forcinha para o nosso corpo. Então, se você passa a diminuir, a parar de intoxicar o seu corpo com o que você consegue hoje, com coisas que você pode fazer, que muitas vezes a gente não pode fazer com o ar que a gente respira, né? Só se a gente fosse morar, né, como aqui em Aquiraz, num ambiente mais tranquilo e tal. Mas, mesmo assim, ainda tem essa intoxicação dos poluentes do ar, mas você pode fazer o que você consegue em casa. Então tem várias coisas que a gente já pode fazer. Você pode diminuir o consumo desses industrializados, esse tudo que é ensacado, né? Se você pode também começar a procurar alimentos orgânicos,
né? Você pode fazer a sua hortinha em casa, você pode parar de tomar o refrigerante, você pode parar os doces, né? Que os carboidratos simples que a gente chama, ou seja, não é todo carboidrato, gente, pelo amor de Deus, não vamos entrar aqui no vilão carboidrato, mas aqueles carboidratos simples, ou seja, farinhas, né? Farinha de trigo, açúcar refinado, tudo isso faz com que a gente tenha maior potencialidade de intoxicação no nosso corpo e sobrecarrega um pouco o nosso fígado, que é o grande maestro de limpeza do nosso corpo. Então, se a gente sobrecarrega aquele que faz toda a limpeza do nosso corpo, fica um pouco complicado, né? Então, esse é o primeiro passo, é parar de intoxicar o corpo. Você pode parar de intoxicar o corpo também com os sentimentos que você coloca dentro de você. Então, tudo que você coloca, né, que você come, né? Você pode comer alegria, felicidade, você pode comer coisas positivas, em vez de comer coisas negativas. Então, eu sei que no nosso dia a dia a gente passa por vários desafios, várias experiências, e essas experiências muitas vezes são desafiadoras, né? E então, como é que você consegue lidar melhor com essas experiências? Mesma experiência que você está tendo aí, que você vê assim, cara, me deixou com raiva, me deixou triste, aí você percebe assim, cara, eu preciso guardar isso dentro de mim? Será que isso vai ser positivo para mim? Por mais que o outro, de alguma forma, aquela situação ali for uma situação desafiadora, então você tentar pensar em soluções e não no problema. Então, quando você pensa assim, colocar assim, cara, beleza, essa situação aconteceu para eu aprender algo. Se eu preciso aprender algo, então por que eu vou colocar dentro de mim uma raiva que só vai fazer mal a mim? Então, começar a trabalhar o que você coloca de sentimentos dentro de você, porque isso intoxica a gente também, né? Então, o primeiro passo, se você conseguir hoje parar de se intoxicar ou diminuir essa intoxicação, eu tenho certeza que o teu corpo vai funcionar de uma outra forma. Você vai ver a diferença no seu corpo, você vai ver que você vai conseguir dormir melhor, você vai ver que esse processo de emagrecimento que você está buscando, que algumas pessoas buscam, vai ser potencializado, né? Então você vai ver que você vai ter um humor muito melhor, né? Você vai viver numa tranquilidade maior, apesar das coisas estarem mais desafiadoras, mas você é como se você estivesse no meio da multidão e que você está numa outra vibração, que a gente chama, né? Você está de um outro formato. Então, o primeiro passo é você parar de intoxicar o corpo. E existem outros passos, que é melhorar o nosso intestino, recuperar a função do fígado, né? Aumentar ali a estrutura celular do corpo, a parte de hidratação é importantíssima, né? Porque a hidratação, ela é algo que o nosso corpo, ele é praticamente maior parte dele é feito de água. Se a maior parte do nosso corpo é feito de água, é porque existe um motivo, né? Esse motivo é porque as reações, aquilo que faz as ligações, as coisas acontecerem no nosso corpo, tem como a água como um meio para que aquilo aconteça. Se tem a água como meio para que aquilo aconteça, eu não tenho água no meu corpo suficiente como deveria, as reações no meu corpo acabam não conseguindo ser realizadas. Então, é como se o nosso carro estivesse se empancando, entendeu? É como se nosso carro quisesse funcionar, funciona ali, mas ele não funciona na maior potencialidade dele. Então, a água, ela é importantíssima. Hidratar é importantíssimo. Principalmente quando a gente... Hoje está um clima mais friozinho aqui, né? Mas, normalmente, a gente está vivendo períodos de muito calor, né? Onde a gente está transpirando muito, onde a gente está eliminando mais água do nosso corpo e a gente precisa repor essa água, tá? E é uma das formas até mesmo nos maiores, né? Eu estava assistindo ontem também, um médico maravilhoso que estava falando, né? Sobre essa questão do detox e tudo, né? Porque a gente vai sempre se atualizando, né? Então, ele falava muito da questão, muitos estudos científicos falando que a eliminação do detox, né? Eliminar toxinas do nosso corpo, ela é feita principalmente através do suor, através da nossa pele, você suar. Então, existem várias formas a gente suar. A gente pode suar numa sauna, né? Que se pode você ir lá só para fazer essa sudorese que a gente chama, ou seja, produzir água, que com a água vai puxar as toxinas ali do teu corpo, né? Então, ele vai conseguir eliminar. Então, a parte da sauna, você pode fazer isso através da atividade física. Então,
Quer desintoxicar o corpo, além da parte da alimentação, é imprescindível atividade física, exercício físico, né? E exercícios físicos que podem ajudar também no suor, fazer que você sue. Então, uma dica bem legal é você fazer aqueles exercícios intermitentes, né? Onde você dá um sprint ali, uma velocidade, um tiro ali no seu corpo, né? Que aumenta muito a frequência cardíaca e faz com que você produza mais suor, né? Produza mais água para sair do teu corpo, né? E a musculação também é essencial para a desintoxicação. Por quê? Porque a musculação vai liberar uma substância que é a miocina, que é uma substância que vai fazer com que todo o teu corpo comece a melhorar a produção da célula, vai fazer todo um arranjo no teu corpo para que ele faça um bom funcionamento. Então, é imprescindível a musculação. Então, você já está anotando aí. Se você quiser fazer um detox, você já começa aí. Diminuir aquilo que está intoxicando o meu corpo, açúcares, farinhas, aqueles alimentos industrializados, aquelas emoções que não são legais, aqueles pensamentos que não trazem paz para você, as preocupações, botar tudo isso num saquinho, né? E não utilizar mais, deixar ele de lado, né? Então, parar de colocar aquilo ali no teu corpo, porque isso vai causando mais inflamação e vai atrapalhando mais ainda o teu corpo a funcionar. E a outra parte é você, além de diminuir também o uso de medicamentos, né, pessoal? Então, é importantíssimo a gente utilizar os medicamentos alopáticos, que a gente chama, de forma racional, né? De forma consciente, onde saber que a gente não é para qualquer coisa, a gente vai lá e toma um medicamento, né? Você pode utilizar coisas da natureza, você pode utilizar chás, você pode utilizar sucos, né? Você pode utilizar suplementos naturais que vão ajudar o teu corpo a funcionar melhor e vão parar aquele efeito de dor de cabeça, de constipação, ou seja, de dores também, e vão fazer com que você tenha um corpo mais saudável, menos intoxicado também, porque depois você vai precisar desintoxicar, né? Então, assim, outra coisa que ajuda muito, né, que a gente precisa fazer para ajudar a desintoxicar no nosso corpo é como se a gente precisasse substituir aquilo que não tá legal, as células velhas, para as coisas novas, né? Então, para substituir isso no nosso corpo, como é que o nosso corpo faz? O nosso corpo faz um processo que a gente chama de autofagia, que é comer a própria célula. É como se ela pegasse aquela célula ali que não tá prestando e ela varre e joga no lixo, né? Ela mata ali. Então, é importante a gente fazer também esse processo de autofagia. Ele é feito através do quê? Do jejum. Então, o jejum assistido, ou o jejum intermitente, ou o jejum aí de 24, 48 horas, né? Esses processos de autofagia são mais intensos, né? Eles começam realmente a acontecer a partir de um jejum de 72 horas. Mas, você iniciando o seu corpo a um jejum intermitente, né? A trabalhar, começar a aprender a utilizar, dar uns espaços para o corpo respirar, digamos assim, sem colocar algum alimento, já vai ajudando, já vai fazendo com que o teu corpo entenda que ele tem momentos onde ele pode parar para fazer aquela limpeza que ele mesmo faz sozinho, tá? Então, é importantíssimo a gente entender que você precisa fazer esse jejum, mas que você precisa observar onde está o teu corpo hoje. Então, se hoje você é uma pessoa que tem uma alimentação rica em fast food, de industrializados, né? Que tem poucas frutas, legumes na alimentação, que tem muitos doces e tudo, a primeira coisa que você pode fazer hoje é diminuir a quantidade desses doces, desses alimentos e começar a acrescentar alimentos naturais, que são os alimentos da natureza. Isso aí já é um detox para você. Vocês estão vendo como o detox ele é algo que para cada pessoa é um protocolo diferente, por isso que não existe, né? Eu não vejo como o detox com um protocolo fechado, isso. Não. Existem sim protocolos fechados, mas para ser utilizados em momentos específicos para cada pessoa. Então, existe sim maneiras de limpar natural o intestino, o fígado, né? O nosso cérebro. Então, a gente utiliza várias técnicas e vários nutrientes e suplementos que vão ajudar nessa desintoxicação.
Então, o detox, ele faz esse processo de limpeza no nosso corpo, né? Ele faz esse processo de varredura, de faxina no nosso corpo, e ele é importantíssimo para que a gente possa se libertar de muitas doenças. Então, muitas vezes as pessoas, né, me perguntam assim, Janaína, por que você, hoje em dia, trabalha com essa parte de desintoxicação? Por que você acredita muito nisso? Porque, gente, na minha caminhada aqui, né, nos atendimentos, nas vivências fora do Brasil, né, nas vivências no interior do Ceará, né, nas vivências aí da vida, eu aprendi que a alimentação, ela é o nosso combustível. Né? A alimentação é aquilo que faz o nosso corpo funcionar, e muitas vezes a alimentação que hoje nós temos, né, é uma alimentação que faz o oposto, faz o nosso corpo não funcionar. Por quê? Porque está rica em industrializados, rica em aditivos, conservantes, toxinas que fazem o nosso corpo ficar cada vez mais intoxicado. E essa intoxicação, ela está trazendo, gente, ansiedade, está trazendo depressão, está trazendo dificuldade de você emagrecer, está fazendo vocês engordarem mais, a gente, né, engordar mais. Então, está fazendo o nosso cérebro não funcionar bem, porque o nosso cérebro precisa de comida. E muitas vezes a comida que a gente está dando é uma comida intoxicada, é uma gasolina adulterada. E essa gasolina adulterada está fazendo efeitos no nosso corpo de uma forma que a gente não tem nem ideia, né? Então, muitas vezes a gente está buscando a facilidade, a praticidade nas prateleiras do supermercado e não tem ideia não está tendo noção de quanto aquilo ali está intoxicando o nosso corpo e causando as doenças que a gente está muitas vezes lidando hoje. Então, muitas vezes a gente desenvolve, sei lá, um câncer, desenvolve intolerâncias, desenvolve fibromialgia, enxaquecas, ansiedade, enfim, esse número de doenças aí que hoje estão acometendo a população, né, que são as doenças crônicas também, né, não degenerativas, que são aquelas que é o acúmulo da nossa vida que vai acontecendo, ela não acontece de uma forma aguda, né, no aqui e agora, ela vai ali acumulando, tem uma hora que ela explode, né, quando você vê menos espera, mas por que isso aconteceu comigo? Aconteceu por causa de um acúmulo de hábitos, um acúmulo de situações em que você se submeteu à sua vida. E muitas vezes a gente não sabe, né, que a gente está comendo um produto que está ali causando alterações no nosso corpo. Até muitos alimentos ditos saudáveis, aí, fitness, né, que tem escrito aí um biscoito que tem fitness, zero glúten, zero não sei o que, zero, né? Mas muitas vezes quando você vai ler ali os ingredientes, tem aqueles nomes estranhos. E tendo aqueles nomes estranhos, né, que eu falei para vocês, o nosso corpo ele não vai aceitar. Vai atrapalhar o nosso corpo, vai intoxicar nosso corpo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, até com esses alimentos, né, dito alimentos saudáveis da indústria fitness, que muitas vezes elas podem estar, assim, nos enganando. Então, qual a maior dica? É você procurar tudo que vem, nasceu no pé de alguma coisa? Aí você se pergunta, nasceu no pé de alguma coisa? Nasceu debaixo da terra? Aquilo ali eu conheço, eu pego assim, eu sei? Aí sim, é alimento de verdade, tá? Então, observem quais são os alimentos que você pode fazer. Eu sei que às vezes a gente está num dia a dia, numa rotina, num estilo de vida da sociedade moderna hoje, onde a gente precisa ter coisas fáceis, práticas e tudo mais. Mas vejam até que ponto essa praticidade está sendo benéfica ou não para vocês. Porque a gente muitas vezes vai gastar mais tempo indo para o médico, ou fazendo terapia, ou fazendo tratamentos que poderiam ser evitados. Entende? E esses tratamentos, eles podem ser evitados se você prevenir. Hoje a nossa política de saúde, né, é uma saúde de tratamento, né? Para que a gente precisa sentir alguma coisa que não está legal no nosso corpo, precisa ter uma doença para que a gente possa buscar algo para resolver. Não, gente, a gente não precisa disso. A gente pode sim prevenir, fazer com que a gente não chegue a ter uma doença. E a alimentação saudável, a nutrição, a você se conhecer, a você perceber o que é que está te intoxicando ou não, a atividade física, tudo isso faz com que você previna tudo isso. Então a gente precisa observar a causa, o porquê das coisas, parar na fonte aquilo ali e não buscar só remediar com os efeitos que tem. Então, a saúde hoje tem
tem essa tendência de buscar o tratamento, o remédio, né? Você precisa ter um diagnóstico de algo, de alguém, de uma doença, para que você possa usar um remédio em cima daquilo ali. Não, você não necessariamente precisa isso. Você pode fazer essa prevenção, você não precisa chegar a este ponto, né? Se a gente já sabe que a gente precisa ter os pilares da saúde, que eu falei para vocês nos programas anteriores, e eu vou repetir. Sono adequado, uma alimentação boa, que é o combustível da gente, uma boa hidratação, atividade física e silêncio, ou seja, aquele contato interno com você mesmo, isso é saúde. Se você cuida de todos esses pilares na sua vida, você com certeza vai ter bem menos distúrbios ou problemas. Claro que a gente ainda tem algumas questões, porque a gente vive num meio, como eu falei para vocês, num meio onde a gente tem muitas coisas que nos intoxica, né? E até uma das coisas que intoxica é aí, você que tá aí me assistindo, né? Porque você tá assistindo através de um computador, que muitas vezes a gente fica horas na tela do computador, do celular, né? Hoje em dia, e isso gera também essa parte de toxinas também, né? Então, tudo na vida, como eu falei para vocês no episódio anterior, é equilíbrio. Então, causa e efeito, tá? Então, equilíbrio, você buscar coisas que vão diminuir, né? É assim, tudo que tá em excesso no seu corpo, você precisa trazer para o meio, e tudo que está em falta, você precisa trazer para o meio. Então, você não quer dizer que você precisa tirar o celular e tudo mais, não. Mas o uso consciente, né? Colocar um número de horas para aquilo ali, faz com que a gente consiga ter equilíbrio em tudo da nossa vida. E este equilíbrio, ele é importante para que a gente possa trazer essa qualidade de vida, essa saúde. Então, gente, sobre a desintoxicação, né? Aí você vai me perguntar, Janaína, quais são os protocolos? Tem protocolos que a gente utiliza, alguns tipos de suco onde a gente mistura realmente coisas que vai usar o gengibre, vai usar a couve, né? Vai usar ervas que vão ajudar o fígado, né? Espirulina, silimarina. Então, assim, é um vasto número de compostos e nutrientes que são feitos e elaborados de acordo com cada pessoa. Se você quiser entender um pouquinho mais, manda recado pra gente, né? Quiser entender quais são os protocolos que a gente faz. Você pode, um dia que você faz de desintoxicação, é excelente. Mas Janaína, eu preciso fazer 7 dias. Não, você fazendo um dia, você já vai ver a diferença. Então, veja como está a sua situação hoje, veja o que é possível. Se você se dedicar um dia para desintoxicar seu corpo, um dia na semana, já vai fazer um efeito enorme. O importante é você começar. E a desintoxicação também, tirando um mito aqui, o detox, a dieta detox, né, o protocolo detox, ele não é para ser feito para o resto da vida. Eles são momentos onde a gente vai fazer limpezas do nosso corpo. E eles precisam ter quantidade de tempo, qualidade, o momento certo para saber se a gente consegue eliminar aquelas toxinas do corpo sem trazer malefícios para a gente. Porque imagina a gente colocar o lixo dentro da gente, a gente joga nele ali e tem que saber tirar o momento dele, entende? Então, a gente precisa fazer com que... Porque, assim, muitas vezes as pessoas utilizam a dieta detox como algo, como uma dieta do dia a dia. Não, ela é só um período de limpeza. A gente não precisa ficar limpando o corpo da gente o tempo todo. A gente precisa limpar e depois nutrir o corpo, colocar alimentos que vão dar energia para o corpo, vão dar sustentação, tá certo? E é isso hoje, meu povo. Eu trouxe aqui para vocês essa parte da desintoxicação, né? Que é um assunto importantíssimo. Eu acredito que hoje ela é uma das ferramentas mais importantes, prioritárias, para que a gente possa trazer saúde para o nosso corpo, né? Então, se você quer se libertar de algum tipo de doença, né? Que você esteja sentindo aí... Testa fazer um detox, né? Testa colocar um protocolo detox na sua vida, um detox de celular, um detox de amizades que não trazem muita alegria, né? De um relacionamento também que não traz muita alegria, ou daqueles pensamentos que você se preocupa tanto, né? Então, começar a desintoxicar essa parte. Então, se vocês tiverem interesse também, eu tô com um protocolo, né? Um programa de desintoxicação, onde a gente faz essa desintoxicação tanto física, né? Através da alimentação, de substâncias, como também a
desintoxicação dessas emoções, desses pensamentos. Então, isso é um conjunto. Hoje, eu desenvolvi esse detox, que é um detox físico e energético. Esse detox, ele vai englobar tudo isso que eu te falei, né? Nessa parte aí, onde a gente vai conseguir começar a eliminar, né? Não é só um detox que vai resolver, né? São vários protocolos que a gente vai construindo, né? Esse processo, mas um só já te ajuda bastante. Então, se você tiver interesse, pode mandar recadinho aí, pessoal aí que tá no Instagram, manda recado lá no @janaina.nutri. Ou você que está assistindo aí no YouTube, manda recado aí embaixo no comentário, né? Nossas redes sociais também estão aí. Então, pode entrar em contato, que a gente faz aí para todo o Brasil. Então, a gente está com esse trabalho online, onde a gente consegue abranger várias pessoas. E estamos aqui à disposição. A gente deseja muita saúde, né? Que a gente tenha consciência que só nós podemos fazer por nós mesmos, né? E que a gente precisa dar o primeiro passo, que a gente tem várias alternativas, além dos tratamentos que são só para os efeitos, né? Vamos para tratamentos, né, e prevenções, onde a gente vai curar na parte da causa principal e a gente poder ter qualidade de vida, porque a gente merece e a gente precisa sim ter saúde para que a gente possa viver com qualidade, viver bem. Tá certo? Um beijo para todo mundo aqui do Instagram, um beijo para todo mundo aqui do YouTube, pessoal aqui da Rádio Sol Leste, beijo para todo mundo aqui no Aquiraz, né? Hoje já demos beijo para dona Rita e seu esposo lá da Divinéia. Então mandem um recadinho de vocês, é um prazer sempre estar aqui. Um dia de muita luz para todos nós. Um beijo, beijo, beijo e até a próxima quarta-feira.